Bom dia, amados. Esse é mais um Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 12. Nós estamos fazendo um estudo sobre os Salmos, lindos Salmos aqui que se encontra na Palavra de Deus, e que esse Salmo venha falar com você, venha falar ao seu coração. Esse Salmo é um Salmo de Davi, ao seu músico ali, e ele fala da falsidade do homem e da veracidade de Deus. É um salmo extraordinário, da qual nós podemos aprender uma série de coisas maravilhosas da parte de Deus. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Vamos estudar juntos esse lindo trecho das Escrituras. Salmo de número 12, o salmista diz o seguinte: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios? Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são como palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então, um lindo salmo aqui que fala coisas maravilhosas, Ele começa dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam poucos homens bons sobre a terra. E é uma grande realidade isso, Sempre os maus são em maior quantidade do que os bons. Infelizmente, isso é a realidade, bíblica. Nós estamos falando não com relação à bondade humana, mas sim com relação ao conceito divino de bondade, ao conceito de justiça de Deus. Ou seja, sempre serão mais os que são ímpios, ou seja, os que vivem sem lei, sem Deus, sem o Senhor, sem princípios espirituais e sem a bondade de Deus no seu coração, do que aqueles que realmente seguem a justiça de Deus. Nós vemos isso, Nunca os homens fiéis são a maioria. Pelo contrário, são a minoria. E isso vale para um homem e para a mulher. A fidelidade está escassa nos dias de hoje, está em extinção. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis sobre a terra. E eu espero que Ele encontre você, que Ele encontre a mim. Talvez você pergunte: pastor, mas como eu posso ser fiel a Deus? Se você quer ser fiel a Deus, se você quer agradar o coração de Deus, primeiro você precisa ter fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que é impossível nós agradarmos a Deus sem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos ter para sermos os fiéis, que são a minoria na terra, mas que são aqueles que agradam o coração de Deus, nós precisamos ter a fé. Não uma fé qualquer, não uma crença vazia, não. Uma fé bíblica. Fé que crê que tudo aquilo que Deus diz na sua palavra é verdade. E que a palavra de Deus é a verdade de Deus. Que as promessas de Deus vão se realizar na nossa vida. Você precisa ter essa fé. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Porque são as Escrituras, é a palavra de Deus que revela o coração de Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Como o Espírito Santo opera no nosso coração. Versículo 6 aqui é tremendo, quando fala sobre a palavra do Senhor. Ele diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma coisa que te conduza ao mal. Pelo contrário. Às vezes até mostra e revela a maldade humana em episódios da Bíblia, em histórias. Mas ela não está dizendo para você fazer o mal. Não, pelo contrário, a palavra de Deus é pura. Ela está relatando o mal para nos ensinar que nós não podemos ser aquilo, que não podemos cair nos mesmos erros do passado. Pelo contrário, temos que nos levantar em Deus, de pureza de coração, na pureza da palavra de Deus, e sermos os fiéis que Deus procura sobre a terra.
Palavra de Deus é pura, mais pura do que a prata, refinada 7 vezes na fornalha de barro. Então você tenta imaginar isso, é tremendo isso. A palavra de Deus, ela gera pureza no nosso coração. A palavra de Deus consegue separar o sujo daquilo que é limpo, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Quando a palavra de Deus penetra dentro do teu ser, dentro do meu ser, ela separa o bom do mal, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. Ela revela como um espelho quem nós somos, aquilo que precisamos mudar, aquilo que Deus precisa transformar em nós, aquilo que precisa ser restaurado dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Essa é a função da palavra de Deus. Por isso, mergulhe nas Escrituras todos os dias, leia a palavra todos os dias, extraia a pureza, a essência daquilo que Deus tem no seu coração, para a sua e para a minha vida todas as manhãs. É tremendo isso. Interessante aqui que no versículo 13 a Bíblia fala que Deus cortará os lábios dos lisonjeiros e a língua do que fala soberbamente. E é um cuidado que eu e você, nós temos que ter. A soberba, queridão, é uma raiz que fica impregnada no coração. É nós acharmos que nós somos os bons, que podemos tudo, que somos independentes, que somos autossuficientes. Achamos que nós somos melhores do que os outros. Isso é soberba, isso é orgulho, isso é arrogância. A soberba é a raiz de todos os pecados. O primeiro pecado que surgiu no coração de Satanás, antes do pecado do homem, foi o orgulho, a soberba. Também foi o pecado que Satanás promoveu no coraçãozinho de Eva e de Adão. Se comerdes do fruto, sereis igual a Deus. Quer dizer, uma autopromoção, sabe? Querer ser aquilo que você não é. Isso é soberba. E a soberba, ela não tem como ficar escondida, enrustida. Não, ela sai para fora, através da maneira como você fala. Os lábios, a língua soberba, ela aparece. Ela sai, ela extrai. E as pessoas percebem isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que mortificar essa raiz do mal, chamada soberba, através do poder do Espírito. E através de uma atitude de simplicidade, humildade, considerando sempre os outros superiores a nós mesmos. E sabendo quem nós somos dentro do coração de Deus. Para você ter um conceito correto de quem você é dentro do coração de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra de Deus, você vai aprender a valorizar o outro, não se colocar acima do outro, não tentar se autopromover, que é a raiz da soberba, porque você vai aprender que Deus é quem te promove, Deus é quem te exalta, que os humildes serão exaltados, que Deus odeia o soberbo, né? Deus resiste ao soberbo, porém dá graça àqueles que são humildes. E esse é o nosso Deus maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que ouve a opressão dos pobres, o gemido dos necessitados, e coloca esses que são carentes, necessitados, que são lisonjeados pelos que têm a língua soberba, por aqueles que praticam a injustiça social, perseguem, intentam o mal contra os filhos de Deus. Deus protege eles, Deus salva eles. E por último, o que me chama a atenção nisso aqui é que, no versículo 7, o salmista diz: Tu os guardarás desta geração, os livrarás para sempre. E esse é um clamor do salmista: Senhor, nos guarde. E deve ser o nosso clamor também. E é a minha oração, que o Senhor nos guarde dessa geração falsa, dessa geração de língua lisonjeira, ou seja, a pessoa que tem um coração duplo, falsa, dissimulada, uma pessoa que tem duas caras, na frente de você é uma coisa e por trás é outra, fala bem de você na tua frente e fala mal de você por trás. Que você não seja assim, querido, que você não tenha pessoas ao seu redor assim, com esse tipo de postura falsa, arrogante, soberba. Que nós não sejamos isso em nome de Jesus. Pelo contrário, nós sejamos guardados desta geração que é soberba, arrogante, leviana, falsa e que não conhece a Deus. Que nós possamos conhecer a Deus cada dia. Vivemos uma vida com um coração simples, quebrantado, humilde, e que a palavra de Deus seja enxertada em nós. Porque ela enxertada em nós, ela vai nos refinar, ela vai nos purificar, ela vai nos transformar cada dia mais em seres parecidos com Jesus.
Que Deus te abençoe.